podcast Pode Falar recebe hoje André Bretas, presidente do Conselho do Direito da Criança e Adolescente do município de Novo Gama. André. É um prazer estar aqui contigo, gravar falando sobre o nosso conselho do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Novo Gama. Que ótimo, é um prazer recebê-lo. E hoje nós estamos trazendo esse debate, André, até porque nós estamos aí próximo das eleições do Conselho Tutelar e nós queremos conhecer como funciona tanto o Conselho do CMDCA e também um pouco aí sobre as eleições, sobre o Conselho Tutelar, a importância. E para iniciarmos o nosso debate, nós vamos começar aqui. Qual a função do CMDCA? A função do CMDCA, na verdade, é, junto com o Ministério Público, junto com outros órgãos, fiscalizar. Mas antes de falar sobre essa função, eu gostaria de falar sobre o nascimento do CMDCA. O CMDCA, ele foi criado na Lei 8.069, que é o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com o Conselho Tutelar. Ele faz a parte de implementação, fiscalização e implementação das políticas públicas voltada para criança e adolescente, enquanto que o Conselho Tutelar faz o trabalho de ponta ali, buscando velar pelo direito da criança e do adolescente, aonde a intervenção, a cessação desse direito é feita pelo Conselho Tutelar. Qual a relação, André, do Conselho Tutelar, do Conselho, do CMDCA com a Prefeitura? O Conselho Tutelar, o Conselho do Direito, ele faz parte da estrutura do município, né? A estrutura do município é feita, constituída também pelo CMDCA, essa parte de fiscalização e de interação com o Ministério Público e com a Prefeitura e com o próprio Conselho Tutelar. A estrutura, toda a estrutura do Conselho do Direito é oferecido pela Prefeitura. E são quantos que compõem o Conselho? O Conselho do Direito hoje ele é formado por 12. Aqui no município do Novo Gama. Cada município tem a sua composição. No município do Novo Gama é composto por 12. São 6 instituições civis e 6 governo, representante do governo. Que bacana. Então tem a representatividade governamental. Isso, é paritário. Toda a decisão do Conselho do Direito é paritária. E essa eleição é anual? A eleição, acontece, a eleição do Conselho do Direito. Do Conselho Municipal do Direito da Criança. Isso, essa eleição, ela acontece de 2 em 2 anos, aqui no nosso município. A lei que instituiu o CMDCA no município de Novo Gama, ela estabelece que a eleição no Conselho do Direito ela é realizada de 2 em 2 anos. Esse ano foi realizada em abril. E como é que você se sente, conselheiro tutelar? A gente está vendo agora, conselheiro, né? O do Direito. Do Conselho do Direito, da Criança e Adolescente, que a gente se confunde um pouco, Conselho Tutelar, mas é o Conselho. É normal, do todo mundo confunde. Conselho Municipal. O que você tem a dizer para a gente aí desse período que você já tem o quê? Já tem um ano que você está como presidente? Fez um ano em abril, porque eu assumi de forma interina, no meio de um mandato, e aí eu cumpri um ano, aí foi o período da eleição agora em abril, onde eu fui reconduzido ao cargo. Reconduzido porque com certeza fez um trabalho eficiente, né? Então, assim, o que a gente vê é uma dedicação, André. Eu vi isso acompanhando, né, sua trajetória, seu trabalho, principalmente agora, a preparação para toda a eleição agora do Conselho Tutelar.
vi que você tem, né, assiduamente ali, tendo aquela preocupação de estar reuniões e preparações, e eu sei que não é fácil. Às vezes a pessoa fala, mas ser conselheiro, ser presidente de conselho dá muito trabalho, mas o que você diz pra gente? Porque assim, desde então, quero até parabenizar pelo trabalho que você vem realizando. Obrigado. E sim, se você foi reconduzido, porque de fato, né, teve esse reconhecimento desse trabalho que você fez e que vem fazendo, né, mas a gente quer saber de você, assim, qual é esse sentimento, o que é, você tá gostando, como é que é muito trabalho mesmo? É muito trabalho e é voluntário, né? A instituição civil, todos os 6 conselheiros da instituição civil que representa o CMDCA trabalham voluntário. E nós fomos, assim, de forma meio que inesperada, eleitos em abril de 2021. Fizemos um ano de mandato. E quando chegou agora em abril de 2022, 2023, agora fez um ano, e nós fomos reconduzidos. Na verdade, a gente trabalhou muito pouco tempo para construir um outro presidente, e aí a gente assumiu, o pessoal pediu, a gente continuou, o voto foi por unanimidade, né? E assim a gente está trabalhando. É muito trabalho. E agora esse ano mais ainda, porque é o ano de eleições do Conselho Tutelar, que é coordenado pelo Conselho do Direito, e a gente trabalha muito. Imagina. Trabalha muito, mas é bom. Eu já ter visto a correria aí, mas é bom. Essa preparação toda, e enfim, a gente quer chegar nesse ponto, porque assim, o que nós estamos discutindo aqui, André, é muito importante, é fundamental a comunidade, o cidadão ter o conhecimento, saber a importância do conselho, o porquê que o conselho existe, como, quando, qual a finalidade, qual o objetivo. Nós queremos saber também qual é o papel do conselheiro tutelar. Tem muita gente que não conhece e às vezes até precisa, conhece alguém que precisa do conselho tutelar, mas não sabe orientar, não sabe informar. Então é muito importante esse debate, essa conversa, esse esclarecimento, porque nós precisamos do conhecimento, até porque tem uma eleição que está tão próxima e as pessoas precisam participar, né? Então assim, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco do conselho tutelar, o que é qual a função de um conselheiro tutelar, o que ele pode ajudar, até onde ele pode contribuir, né? E como a sociedade civil pode participar disso, trazer um pouco aí dessas eleições que está próximo para acontecer. Vamos lá, o Conselho Tutelar, ele nasceu em 90 na Lei 8.069, conforme eu já falei, junto com o Conselho do Direito. O Conselho do Direito nasceu na mesma lei, os dois com funções diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é garantir o direito da criança e do adolescente. Nós entendemos que, por ter sido criado, eu cito muito isso, que por ter sido criado na mesma lei, com o mesmo objetivo, nós somos irmãos gêmeos, o Conselho Tutelar e o Conselho do Direito. Então, o conselheiro tutelar, ele é eleito pela comunidade, né? Conforme você já falou, estaremos em eleição dia 1º de outubro, haverá eleição para Conselho Tutelar em todos os municípios do Brasil. Não é só no Novo Gama, é em todos os municípios, porque foi unificado. 5.500 e alguma coisa, né? Então, todos os municípios estará em eleição no dia 1º de outubro. E isso é de extrema importância, porque tem pessoas que não se envolvem. Não, eu não tenho criança, eu não me envolvo, eu nem sei o que é conselho tutelar. Tem muita gente que não sabe o que é conselho do direito e nem conselho tutelar. E isso é de grande importância, porque o conselho tutelar, ele vela pelo direito da criança e do adolescente quando está sendo violado, quando esse direito está sendo violado. E o Conselho do Direito, que é o CMDCA, ele trabalha
a fiscalização das políticas públicas, inclusive nas verbas destinadas a políticas públicas que vêm para o município. É papel do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente fiscalizar. Né? Os conselheiros têm essa atribuição. E o Conselho Tutelar não pode parar. Todos os dias nós temos casos de criança tendo seu direito violado. O funcionamento do Conselho Tutelar é 24 horas, né? 24 horas. 24 horas. Tem que fica de plantão, né? Que tem... São 5 conselheiros. No município do Novo Gama nós temos um Conselho Tutelar que funciona com 5 conselheiros. E esses conselheiros eles revezam numa escala que é 24 horas. Eles não fecham, eles não param. O prédio do Conselho Tutelar fecha no período que não é comercial, mas o Conselho Tutelar, o conselheiro que está escalado, fica com o telefone. Aqui no Novo Gama, André, onde que fica o Conselho Tutelar? A pessoa precisar hoje. Estou com uma denúncia, uma questão assim de poder denunciar através do telefone, ou pode entrar em contato, ligar. Olha, o Conselho Tutelar, ele funciona naquela avenida ali abaixo da prefeitura, né? A avenida lá debaixo da prefeitura, um pouco depois do Hospital 24 Horas, né? Sei. Fica bem atrás do 24 horas. O endereço preciso eu não sei. Conhecer mais, fica atrás do 24 horas, fica de fato no 11HC, né? Bem ali na principal, na avenida do 11HC, atrás do 24 horas. Então, quem precisar ir até o Conselho Tutelar, fica atrás do 24 horas. Tem uma placa bem grande lá identificando o Conselho Tutelar. Mas também o André vai trazer pra gente aqui o número de telefone. Se você quiser gravar aí no seu celular, também já registrar, para você ter quando precisar, ou houver alguém que estiver precisando, também poder ligar, fazer a denúncia e participar também desse processo do conselho. Qualquer denúncia que há violação do direito da criança e do adolescente podem ser feitas, qualquer das denúncias pode ser feitas no próprio Ministério Público, no Conselho do Direito ou no Conselho Tutelar. Eu sempre recomendo fazer a denúncia diretamente no Conselho Tutelar, porque eles agem na hora, eles vão na hora. E para você fazer a denúncia, é só você ligar 998 457405. Eu não tenho de cor, mas eu sempre tenho anotado, tá bom? Liga qualquer denúncia que viola o direito da criança e do adolescente, liga no 99845-7405. É o número do Conselho Tutelar no município do Novo Gama. Nós estamos aqui trazendo todo o esclarecimento e todas as informações para vocês. E assim, o que a gente conversando aqui, André, antes até de começar o nosso bate-papo, a respeito da importância da participação do cidadão, né? Porque como você falou, é todo o Brasil que está acontecendo esse momento de eleição para o Conselho Tutelar. E nós estamos vendo já os conselheiros se movimentando, buscando, né, ali geralmente um conhecido, um parente, um amigo para poder levar para a eleição no dia de votar, para orientar como votar e para a pessoa votar, participar, André, ele precisa do número do candidato, não é isso? Precisa de levar o título de eleitor, isso, e tem que ir até a urna, tudo é como se fosse uma eleição também eleitoral. Assim, a eleição do Conselho Tutelar é muito baseado na lei das eleições normais para vereador, né? Mas com algumas diferenças. Eu vou tentar dar os passos aqui. Nós fizemos o chamado para quem quisesse concorrer a essa eleição. A gente procura fazer tudo de forma muito transparente para que não haja reclamação, né? Eu nunca tinha visto ou participado de uma eleição do Conselho Tutelar, porque parece que as coisas não eram de forma bem transparente.
E aí eu conversei com todos os conselheiros, a gente pediu que fosse de forma muito transparente, e então nós fizemos o chamamento, lançamos o edital. Todas as pessoas que quiseram participar se inscreveram, fizeram a inscrição, levaram o documento lá no CMDCA e participaram de uma prova, né? O primeiro passo é fazer a inscrição trazendo os documentos, depois participar da prova. Nós tivemos 45 inscritos. E depois da prova nós ficamos com 26, né? Porque a prova escrita, a prova objetiva mesmo, sobre o Conselho Tutelar, sobre o ECA. Conhecimentos gerais, conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e conhecimento também da lei municipal. Porque a lei municipal que rege o Conselho Tutelar é a Lei 2033, que foi atualizada esse ano, justamente para essa eleição agora. Então, nós tivemos 45 inscritos, na parte de documento já caiu alguns, não sei precisar quantos, mas aí eu sei que depois da prova nós ficamos com 26. Hoje, atualmente, nós temos 26 candidatos que a população pode conhecer, né? Pode buscar informação sobre qualquer um deles. Todos eles se mostraram capacitados e trouxeram documentação, passou na prova. Então todos os 26 candidatos que nós temos são capacitados para o cargo. Cabe à população ter conhecimento, buscar uma pessoa de sua afinidade e no dia 1º de outubro lá depositar o voto. É muito importante, André, conhecer quem são os candidatos e saber também do compromisso, né, de cada um com o Conselho Tutelar, né? Então, assim, você pode buscar também, né? O próprio Conselho Tutelar já tem também a relação lá, deve ter, né? Você também, de repente, pode disponibilizar aí pra gente poder divulgar quem são os conselheiros tutelar que estão disputando essa eleição, porque nós precisamos de conselheiros que, de fato, venham, sim, fazer um trabalho eficiente, né? Um trabalho com comprometimento, porque as nossas crianças precisam de pessoas que realmente venham fazer um trabalho eficiente. Às vezes nós passamos por situações, André, que nós conhecemos de pessoas que já necessitaram do conselho, mas às vezes não buscar o conselho por não conhecer qual né, a finalidade, ou não conhecer como chegar até o conselho. Então, sim, essa discussão é muito importante. Eu tenho certeza que nós estaremos aqui abrindo esse espaço, André, para a gente discutir mais, trazer mais esse conhecimento, de repente até conversar com os próprios candidatos ao conselho, para que a comunidade, a sociedade em geral, possa saber quem são os conselheiros, quem estão nessa disputa e dar o seu voto no dia 1º de outubro, é isso? Dia 1º de outubro vai ter a eleição e foi bom você tocar nesse... É o dia todo. É como se fosse normal. Como se fosse a eleição normal, vai na urna, né? Vai ter urna, nós fizemos uma parceria com o TRE. E as escolas que vão estar? Serão 6 escolas que eu não tenho de cor. Agora, quais são? Nós vamos trazer, eu quero que você traga essa informação no podcast Pode Falar e nós vamos estar divulgando aqui para vocês, tá, gente? Então, toda a relação dos candidatos e nós vamos divulgar também os locais de votação para você ter ciência e ter esse conhecimento para não deixar de votar. No dia 1º de outubro, escolha o seu conselheiro tutelar e vai lá exercer a cidadania, votar. Não tenho criança, mas você conhece criança, você tem parentes que são crianças, mas não importa se você tenha ou não criança, você estar defendendo, né, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é um direito de cada criança que existe e que precisa ser preservado, que precisa ser defendido e que as nossas crianças precisam ser representadas. E é através do Conselho Tutelar que as crianças têm esse amparo, não é isso, André? Exatamente. A pessoa precisa exercer a cidadania se comprometendo com as causas sociais, né? E o direito da criança e do adolescente, às vezes as pessoas criticam, mas é o direito delas. É o direito delas e tem que ser defendido. Tá? Às vezes as pessoas criticam muito a questão do menor infrator. Não, a lei não defende o menor infrator, ela defende o direito
de todas as crianças e adolescentes, né? E eu chamo mais uma vez a população para se envolver nessa causa da eleição, porque nós temos aqui no Novo Gama cerca de 40 mil eleitores. Na última eleição para Conselho Tutelar, nós não chegamos a 4 mil votos, né? Então, a gente precisa do envolvimento da população. Embora, na época da eleição passada, eu não vi uma publicidade igual está sendo feita agora, né? Nós estamos, junto do Ministério Público, nós buscamos o apoio do Ministério Público para que a campanha fosse feita nas redes sociais. Antes não podia, né? O que é necessário, André? Por exemplo, eu quero a votar, mas onde que eu vou encontrar? Onde que eu sei? Exatamente. Se não tiver a divulgação, não tiver a campanha mesmo, né, de divulgar, de informar quem é e o número, como que nós vamos votar, né? Então precisa de fato essa divulgação, essa informação precisamente. Nós fizemos um cronograma agora, vai começar agora semana que vem já num outro podcast. E parece que já tem um outro também que quer agendar os conselhos tutelar, os candidatos a conselho tutelar, e nós fizemos um cronograma. Todos que quiserem participar do podcast, falando as suas propostas, terão a oportunidade de ser convidado lá e falar os seus projetos, os seus pensamentos, né, o seu currículo. Porque, na verdade, o que importa para o CMDCA é o currículo do candidato. E eu acredito que a população deve conhecer o currículo do candidato, né, ver o que ele tem capacidade de fazer e, assim, depositar um voto. Nós temos, conforme eu falei, nós temos 26 candidatos e todos eles se mostraram capacitados. Por isso, eles estão hoje na rua, está a campanha, né? Cada um deles estão pedindo voto. E eu acredito que nós vamos mobilizar aí pelo menos 10 mil eleitores. É o que a gente quer, mobilizar no mínimo 10 mil eleitores para que eles sejam, para que haja essa eleição de forma bem transparente, bem democrática, e assim as políticas públicas de direito da criança e do adolescente, todas as políticas de assistência à criança, ao adolescente, seja eficaz. E que você, que está aí do outro lado, que quer participar efetivamente, quer também, de repente, escolher o seu conselheiro tutelar, acompanhe aqui as nossas redes sociais, o podcast Pode Falar, que nós estaremos divulgando todos os candidatos, quem são os candidatos, quem serão, quem já estão na disputa, na realidade, para você escolher o candidato de votar aí no dia 1º de outubro. Participe, é muito importante, faça parte desse processo, que você vai estar assim ajudando aí as nossas crianças ter a representatividade dentro do seu direito e também as políticas públicas voltadas para as crianças que é necessário. André, muito bom falar com você. Deixo aqui você aberto para as suas considerações finais. Deixo também o nosso podcast aqui totalmente à disposição, os nossos microfones abertos para discutirmos, para falarmos, para debatermos e trazermos aí, de fato, a informação para toda a comunidade. Eu agradeço a você, agradeço a toda a equipe do podcast Pode Falar. Estamos à disposição, não sou só eu, nós somos uma equipe. Nessa equipe tem também a Edilma, tem também a Sheila, tem a Daniela, tem o Fagner se licenciou agora da comissão eleitoral, mas não sou só eu, e todos nós estamos incumbidos de buscar canais que possam fazer essa divulgação, e por isso eu te agradeço muito por essa oportunidade, e sempre que eu puder e for convidado, eu estarei à disposição. Com toda certeza, assim, com os microfones totalmente abertos, para poder ouvir. Gente, isso é muito bom, a gente ter o conhecimento, ter essa participação, e nós não poderíamos deixar de parabenizar toda a sua equipe, viu, André? Todo esse trabalho que está sendo realizado. E olha só, gente, nesse momento eu fui interrompida aqui por uma criança, tá? Que é a minha filha. Nós estamos fazendo a gravação, mas ela entrou aqui no nosso estúdio e está
também querendo participar, mas você vê, como nós estamos falando de direito, né, André? Direito da criança. Ela tem o direito de participar, né? Participar, né, gente? Mas depois vem cá, Laura. Fazendo aqui a Laura. Vem cá, fala com ela. Aparece aqui rapidinho, olha isso, essa é a Laura, gente. É a minha filha de 6 anos, estava ali tomando banho de piscina, mas veio aqui procurar quem? Mamãe, né? Falar com a mãe. Então, como é direito dela, né, abrir aqui esse espaço para a Laura participar, né, do nosso podcast. Gente, olha lá, fala com a câmera lá. Fala com... Isso, essa é a Laura, gente. Mas, André, muito obrigada, viu? Estamos aqui sempre à disposição. E queremos sim trazer aqui todo esse esclarecimento sobre essa eleição, quem são os candidatos e deixar aí aberto para vocês estarem acompanhando conosco. Nós trazemos aqui também os candidatos para estarmos entrevistando, viu? E conhecendo cada um deles. Muito obrigado, e nós vamos organizar também para os candidatos virem e trazer aqui o seu currículo, trazer para o podcast Pode Falar, trazer para todo o público do podcast. Aí a gente vai estar organizando também. Muito bom. Eu Obrigada agradeço mais uma vez. Podcast Pode Falar encerra aqui o nosso primeiro tema, tá, gente? Mas teremos muitos outros discutindo aqui, esclarecendo e conversando no podcast Pode Falar. Aqui você pode falar o que quiser. Um grande abraço e até o próximo podcast.